Queridos, nessa noite eu vou iniciar uma série de mensagens sobre o seguinte tema: marcas de uma igreja que faz a diferença. Nós vamos estar colocando ali para vocês marcas de uma igreja que faz a diferença. São mensagens pastorais. Contudo, isso não quer dizer que Deus não vai falar com você, né? A palavra do Senhor nunca volta vazia. Eu tenho certeza que se você abrir seu coração essa noite, você deixar a luz do Senhor raiar sobre o seu coração, ouvir a voz de Deus, Deus tem uma palavra para você. Amém? Feche seus olhos. Vamos ter um momento de oração. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te louvamos porque Tu és um Deus fiel, santo e maravilhoso. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a colocarmos em prática, Pai. Que o Senhor, ó Pai, abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui essa noite, e que eles saiam daqui impactados com aquilo que o Senhor tem para eles. E mais uma vez eu peço, Deus, na autoridade que é no nome de Jesus, que toda tentativa do inimigo em nos roubar essa palavra, em fazer com que a nossa mente vagueie, ou os nossos olhos estejam desfocados do Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. 4 marcas de uma igreja que faz a diferença. O que é uma marca, irmãos? O que é uma marca? Quando pensamos em uma marca, o que você pensa numa marca? O que é? Alguém pode falar? O que é uma marca? Hã? Algo que identifica. Que mais? Marca é um sinal distintivo, né? Observável, algo perceptível, que distingue e identifica algo, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando você está passando por uma mata e escuta no meio da mata um chacoalhar. O que é isso? Hã? É uma cascavel, né? Você, pula fora que tem cobra nesse mato, né? Se você está andando pela savana selvagem e você escuta um uau, é um leão, tá, irmão? Que bicho que é esse? Eu tentei fazer um leão, mas eu não sou muito bom nisso. É um leão, tá certo? Empresas, elas usam muito essa questão de marcas e sinais que identificam a empresa. Por exemplo, se eu fizer isso aqui para vocês, o que vocês lembram? Itaú, né? Que mais? Se eu dizer para você assim, quer pagar quanto? Quem que faz isso? Casas Bahia, né? Personalidades, eles também usam essa questão das marcas para identificá-los, né? Se eu fizer assim, quem quer dinheiro? Quem quer? Eu sou um ótimo imitador, irmãos. Por exemplo, se eu fizer isso, vocês lembram de quem? Ayrton Senna, né? Aliás, o Ayrton Senna faz 20 anos que ele morreu e o pessoal está recebendo bastante homenagens por aí, né? Então, marcas, sinais, é algo importante, fundamental, para que a igreja seja o farol que indica o caminho eterno para as pessoas que não conhecem. As igrejas precisam de uma marca, de um farol. Qual é a marca? Por exemplo, aqui nós temos aqui, quantas marcas, né? Só olhar para aquelas marcas você vê, né, o Google, você sabe que é a questão da internet, Coca-Cola, refrigerante. Então, as marcas, elas deixam muito forte qual é a característica da empresa, das pessoas e da igreja. Igreja precisa ter marcas, uma marca fundamental que a distingue, né, no seu chamado. Qual é a marca, o símbolo mais contundente do cristianismo? A cruz. O que a cruz nos remete? Quando você olha para a cruz, o que você lembra? Você lembra a salvação, você lembra perdão dos pecados, pode passar lá. Você lembra a remissão, a morte, né, a ressurreição. Pode passar, Lucas. Então,
quando você olha para a cruz, você está vendo, você lembra disso, é uma marca. E na palavra de Deus, nós temos também, nós encontramos vários textos que falam de marcas, de sinais, que Deus colocou em pessoas, ou que o diabo colocou em pessoas, ou marcas que com o tempo pessoas foram adquirindo marcas com o tempo. E um dos textos está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 e 18, é esse texto aí, diz o seguinte: e da mesma maneira faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal estampado na sua mão direita ou na sua testa. Você lembra esse texto do que estava falando? Sobre o que ele estava falando? Sobre a marca da besta. Se você ler todo o conteúdo, você vai ver que sem essa marca as pessoas não poderão, né, fazer negociações, fazer compras. Essa é a marca do mundo do anticristo, né? Outro texto também, em Apocalipse 14, versículo 11, versículo 1, é um texto onde Deus marca o seu povo. Diz assim: então olhei diante de mim, estava um cordeiro, e em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome deles, o nome do seu pai. Um escrito, uma marca que revelava que aquelas pessoas eram separadas para Deus. Lá em Gênesis capítulo 14, capítulo 4, versículo 15, quando Caim matou Abel, e Deus falou assim: Caim, agora você vai andar errante pelo resto da vida. E Caim falou assim: mas Deus, eles vão me matar, porque eles sabem que eu sou homicida. E Deus falou: não vão fazer isso não, que eu vou colocar uma marca em você. E lá diz o texto que Deus pôs em Caim um sinal, para que quem o visse não o matasse. Sinal, marca, emblema, aqui é a mesma coisa, né? A palavra ot, do hebraico, ele significa sinal, significa marca, emblema, símbolo. Então, quando eu falar sinal, quando eu falar marca, é a mesma coisa, tá bom, irmãos? Agora, talvez o texto mais contundente da palavra do Senhor sobre a marca é o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, aonde o apóstolo Paulo diz: olha, a ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo aqui deixou uma lição muito linda, uma grande lição para cada um de nós cristãos. Ele se orgulha das marcas que carrega sobre si, marcas adquiridas com o passar do tempo, marcas que ele adquiriu depois de sofrer, depois de ele passar por lutas e dificuldades, marcas, sinais que identificam como um cristão, como um apóstolo, como um homem de Deus, né? E não foram marcas que ele pediu para colocar, como muitas pessoas hoje fazem lá uma tatuagem, né? Marca aqui Jesus, né? E sai passando aqui um Jesus no braço, né? Ou nas costas. Não foi uma marca que ele consentiu, né? Que colocasse nele, mas eram marcas que com o tempo, o sofrimento, não só moldaram a sua carne, mas também estavam impregnadas na sua alma. Todo cristão tem uma marca. Todo servo de Deus, homem e mulher de Deus que foi alcançado pelo Senhor tem uma marca. Qual é a sua marca? O que distingue você quando as pessoas te olham? O que elas percebem que faz elas entenderem que você é um cristão? Será que essas marcas que você tem identificam você como um verdadeiro cristão, um crente adorador? Mas eu quero falar hoje sobre a igreja que sou eu e você, mas a igreja estrutura, a igreja presbiteriana independente. Quais são as marcas que a igreja atual deve possuir nesse tempo a qual nós vivemos? Quais são as marcas que a nossa igreja presbiteriana independente de São José dos Pinhais, uma igreja tradicional, de tradição reformada, cujo lema da nossa igreja nacional é uma igreja reformada sempre reformando. Qual é a marca da nossa igreja? E diante desse momento ao qual nós estamos vivendo no mundo, meus irmãos, com os avanços tecnológicos, com a globalização, com o aumento da descrença religiosa, hoje as pessoas estão cansadas de religião. Estão cansadas, elas não querem mais ouvir falar em religião. Qual é a marca
qual é o sinal, qual é o emblema que a igreja deve ter para fazer a diferença nessa sociedade que vivemos hoje? Eu creio que muitas dessas marcas que algumas igrejas já têm, algumas igrejas falam para elas, você identifica rapidamente quais são as marcas daquela igreja. E muitas dessas marcas que nós também vamos ter e temos, não tem muito a ver com as questões teológicas. Para mim, essas marcas, ela tem mais a ver com a questão de ordem eclesiástica e ministerial do que teológica e doutrinária. Porque lá na Reforma, no século XVI, a nossa fé foi reformada. Martinho Lutero, com as 95 teses, bateu lá na porta, né, olha, isso aqui não é admitido, não é admitido, não é admitido, não é admitido, fé não é isso. Não tem mais indulgências, não tem mais meritocracia, não tem mais, hoje você é salvo pela fé. A graça te alcançou. Essas reformas já houve. Né? Então, eu creio hoje, meus irmãos, que na reforma protestante nós alcançamos isso. Então, eu entendo que hoje, para a igreja fazer a diferença no mundo de hoje, precisamos de uma reforma que se dedique na maneira de apresentar a nossa fé. A nossa fé é uma fé boa, certa? Mas a maneira que nós apresentamos precisa ser renovada, transformada. E para isso precisa ter mudanças em muitas áreas. A primeira mudança que precisa para nós sermos uma igreja que influencie, que apresente uma fé ao mundo, é a questão do estilo de comunicação. Né? O estilo de comunicação da igreja precisa ser mudado. Hoje, as pessoas, elas não conseguem ficar muito mais tempo dentro de um lugar, ouvindo a palavra e ouvindo coisas. Precisamos ser mais sintéticos e muito mais expressivos naquilo que estamos falando. E comunicação é aquilo que você entende, não o que eu falo. Então precisamos ser mais claros na comunicação. A comunicação precisa ser transformada. Outra coisa que precisa ser transformada é a estratégia de evangelização. Né? Antigamente eu lembro que eu saía da escola dominical e eu ia entregar folhetinho, ou bater de casa em casa. Irmãos, hoje esse tipo de evangelização não funciona mais. Não funciona. Primeiro que você não acha ninguém mais em casa, que a pessoa sai para trabalhar das 8 e volta, quando volta, às 7 já está lá pelas 8 dormindo. Ou quando vai para a faculdade, meia-noite está chegando em casa. Você não pega mais pessoas em casa. E o folhetinho, ninguém mais quer. Ninguém mais quer. A pessoa pega a massa. Por quê? Porque é muita poluição hoje dessas coisas. Precisa ser mudado. O que mais? A didática da abordagem do ensino. Hoje ninguém mais quer ficar numa escola dominical. Preso, fechado. Precisamos mudar a didática. Hoje precisamos fazer, de repente, cursos mais rápidos, mudanças gerais, porque hoje as pessoas não têm tempo para ficar fechado no lugar aprendendo. Inclusive as faculdades hoje estão com os cursos EAD, que é a distância, nem eles mais estão querendo mais os cursos presenciais. Vai acabar com o tempo isso. A igreja precisa se reformular, entrar na onda, né? O que mais? De recursos audiovisuais. Com tanta tecnologia que nós temos pouco conhecimento disso aqui. Usamos tão pouco recursos audiovisuais. Nós não temos pregações, sites, não temos pregações que estão lançadas ao vivo no site, não temos nada. Algumas igrejas já têm tudo isso, outras estão começando a caminhar. É necessário aproveitar esses recursos, né? Que mais? Na compreensão do papel do pastor e do membro. Antigamente o pastor é aquele que infiltrava-se na vida do crente e falava, você não vai comprar isso porque eu não estou deixando. Daí a pessoa, e não comprava. Hoje o pastor não tem mais esse papel. O papel do pastor hoje é mostrar o caminho para cada um de vocês e vocês tomar decisões pautadas naquilo que Deus tem falado e o pastor tem orientado. Mas eu não vou falar assim, não faça isso, não faça aquilo. Cada um tem a sua vida a seguir. Nós precisamos entender o papel do pastor hoje para fazer com que vocês cresçam na fé. É levar pela mão até um caminho. Depois você vai andar o caminho sozinho. Né? Então, irmãos, diante disso, diante dessas marcas, eu creio que nós temos uma marca.
nós temos um chamado como igreja. Está lá o nosso chamado, né? Servir, acolher e discipular. Isso é o que entendemos que nós devemos fazer aqui nesse bairro. Nós devemos fazer na nossa igreja, nessa cidade e quiçá no mundo. Né? As nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos trabalhos caminham em direção a isso, a esse norte que nós recebemos. Essa é a declaração de vocação da nossa igreja. É isso que eu entendo. Né? Apesar de termos um viés de família e cuidarmos da família, mas é para isso que nós cuidamos da família. Para que a gente sirva, acolha e discipule. O teólogo chamado G.N.A. Getz diz que existem 3 princípios vitais para que uma organização se mantenha viva. Primeira, estabelecer alvos. Nós temos alvos. Os nossos alvos não somos nós, somos os outros. Servir, acolher e discipular. Quem? Outros. Né? Que mais? Satisfazer as necessidades. Nós entendemos que cuidando assim, discipulando, nós vamos alcançar e satisfazer as necessidades. E a simplicidade. O que a igreja precisa é ser simples. Tem tanta burocracia dentro da igreja, tanta coisa, tem que fazer assim, assim, assim e assim. E não sai. Precisamos ser simples. Simples como a palavra é, simples como o Senhor é. A simplicidade é o que pode fazer com que uma estrutura organizacional, e eu digo aqui não só da igreja, mas uma empresa, tudo isso, quando as coisas são simples. Né? Não é uma regra, mas em geral, queridos irmãos, igrejas infrutíferas são igrejas que são preocupadas com as suas estruturas e com as suas formalidades e tradições. Não é uma regra, mas normalmente a igreja não cresce por conta disso. E ao longo do tempo essa igreja vai perdendo o seu foco, vai perdendo o seu chamado, vai perdendo a sua vocação. Há um tempo atrás, as questões que os líderes enfrentavam era o seguinte: mudar ou não mudar? Hoje, a questão é outra. Hoje é mudar agora ou mudar depois? Porque a mudança é inevitável. As mudanças acontecem na vida de qualquer pessoa. As coisas vão mudar. Queira você, queira não, queira eu ou não queira. As mudanças vêm. As mudanças são inevitáveis, independente do tamanho, da localidade ou da denominação. As mudanças vão acontecer. E mudanças certas, queridos irmãos, para melhorar, ela não ameaça a igreja. Tem gente que não quer mudar porque acha que a igreja vai ser destruída, mas ela não, quando você muda certo, ela vai ajudar a igreja a crescer. Né? Naturalmente existem ajustes a fazer e cada igreja tem um ajuste, mas nós temos apenas 2 caminhos. Ou deixamos que a igreja, como igreja, nos levar pela ignorância e nos isolarmos, ou a gente começa a sair, viver o evangelho verdadeiramente e caminhar e compartilhar o que Deus tem para nós. E é com esse sentimento, então, que nós vamos iniciar essa série de mensagens. Aqui foi apenas uma introdução sobre as marcas de uma igreja que faz a diferença. O reverendo Ricardo Agreste é um pastor da igreja presbiteriana da Chácara da Primavera. Vocês devem conhecer, é um cara de Deus, um homem de Deus. Uma igreja nova no sentido de liturgia. Ele identificou 4 marcas de uma igreja que faz a diferença, as quais nós vamos trabalhar, porque eu entendo que essas são marcas que são importantes para nós como igreja hoje, né? E serve como uma trilha, um caminho seguro para caminharmos como igreja, para que sejamos faróis, né, a luz para aqueles que estão em trevas. A primeira marca é centralidade na palavra. Não podemos perder a centralidade da palavra. A segunda é a amplitude na visão. Precisamos ter uma visão que alcance, que olhe para fora dessas 4 paredes, que olhe para fora da nossa estrutura. Conexão com o seu tempo. O mundo hoje é um mundo da tecnologia, é um mundo conectado. Precisamos ter conexão com isso. A nossa linguagem deve ser conectada com esse mundo.
né? Eu lembro uma vez eu estava trabalhando numa empresa e daí o cara descobriu que eu era crente e falou assim: "E aí, varão?" Varão? Varão? Daí tinha um amigo meu perto: "O que é varão?" Eu falei: varão é um cara honrado. Nem eu sabia explicar direito, né? "Ei, varão, e aí, varoa?" Né? Isso não é conexão com o mundo. A nossa linguagem ela precisa ser transformada para que possamos ter essa conexão com o nosso tempo. Não só na questão de linguagem, mas na questão tecnológica. E a última é a intencionalidade na evangelização. Se você esperar alguém ir para Cristo, ninguém vai, irmãos, porque nós, seres humanos, somos maus. E se nós não colocarmos no nosso coração que nós precisamos falar do amor de Deus de uma forma diferente, conectado com o nosso tempo, para essas pessoas não vão para a igreja. Precisamos ter uma intencionalidade. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja que morre. Uma igreja que não se transforma é uma igreja que já está morta. Todo ser vivo, ele se transforma. Um ser vivo que não muda, ou porque ele está morrendo, ou está em agonia já, que vai morrer logo, logo. A transformação é inevitável, né? E hoje, então, nós vamos começar a respeito da centralidade da palavra. Eu não vou acabar hoje, vou continuar, porque eu quero trabalhar bastante coisas com vocês, questões doutrinárias, que nós precisamos aprender. E a centralidade da palavra é algo que nós não podemos perder como igreja presbiteriana. Aliás, isso faz de nós presbiterianos. Somos centrados na palavra de Deus. Nós somos uma igreja cristã de tradição reformada. O que significa isso, pastor? Ser uma igreja cristã de tradição reformada significa que dentro da história da fé reformada, encontramos o que chamamos de solas da fé reformada. E essas solas é uma boa síntese do que os reformadores no século XVI defendiam e pregavam ao seu povo. E que nós pregamos até hoje. Quais são as solas? Sola Escritura, sola gratia, sola fide, sola Cristo e sola Deo Glória. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só a Cristo e só a glória. Né? Esses são os pilares da fé reformada. Que estão no centro, e no centro desses pilares temos o princípio unificador, que é somente as Escrituras. A centralidade na palavra de Deus. Porque é somente através das Escrituras que você sabe, que você entende que a salvação não é pelos teus méritos. É somente pelas Escrituras que você entende que a salvação é um ato exclusivamente de Deus. Ele te salvou porque Ele te quis e ponto final. É somente pela Escritura que você entende que o perdão é dado por Deus. Que foi o Filho dele que morreu na cruz para que todos nós fôssemos lavados e remidos pelo sangue que foi vertido na cruz. É pela Escritura que você sabe disso. É pela Escritura, queridos irmãos, que você sabe que o objeto maior da nossa fé não é a estrutura da igreja, não é uma imagem, não é apenas uma imagem na cruz, mas é Cristo. Ele é o objeto da nossa fé. E que tudo o que Ele faz por nós é fruto da sua graça e não de méritos próprios. É a Escritura que nos ensina isso. Por isso que nós não podemos perder a centralidade na palavra. O quanto é importante a palavra de Deus para você? Quantas vezes você pega durante a semana a palavra para você ler? Quantas vezes você se debruça sobre ela para aprender? Eu diria que para mim é importante. Para mim é importante. Espero que para você também seja importante. Mas eu tenho certeza que para os discípulos de Jesus, para a igreja e para o mundo, essa palavra é de extrema importância. O escritor chamado T.B. Matson disse o seguinte: que os cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo foram homens e mulheres que tinham uma visão em seus corações e a Bíblia na mão. John Wesley, no seu café da manhã, eles tinham o jornal na sua mão e a Bíblia na outra. Né? A palavra de Deus
ela não pode perder o lugar que ela tem. Muitas igrejas estão crescendo, estão explodindo, mas estão negociando a centralidade da palavra. Nós não vamos fazer isso. Porque a palavra de Deus para nós é a nossa regra de fé e prática. A fé cristã, a tua fé que você tem, é baseada na confiança que temos na Bíblia. Sabia? Porque toda vez que você vem aqui ao domingo, você vem para a igreja domingo, você está escutando o quê? Você está escutando o que o pastor traz de mensagens que são tiradas da onde? Da Bíblia. A tua fé cristã está pautada na Bíblia. A sua fé, ela é amadurecida quando você ouve e estuda a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É através dessa palavra que você vai aprender, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim, ó: toda a escritura, ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E esse texto aqui, irmãos, eles têm duas verdades fundamentais para a minha vida, para a sua vida e para a nossa igreja. Sendo que uma das marcas é a centralidade na palavra, essas duas verdades, ela fala muito conosco. A primeira verdade é que essa palavra, ela é inspirada. A palavra inspirada, ela vem do original. O original quer dizer, literalmente, ela é o sopro de Deus. Ela foi soprada aos homens. Não é algo do ser humano. Não é algo que o homem pensou e escreveu. Não é algo que alguém foi lá e, hoje eu vou escrever algo da Bíblia. Não, ela foi soprada para que homens e mulheres de Deus recebessem dessa palavra e colocassem num papel. Ela é inspirada. Por isso que nós não tiramos nada da palavra. Tem gente que fala assim, mas isso aqui é lá naquela época, Mas lá naquela época, e continua sendo hoje, inspirada por Deus. Se você não crê assim, você não é um cristão. Nem reformado e nem cristão, porque a palavra de Deus ela é inspirada. E a segunda verdade, essa palavra ela é inspirada para quê? Né? Qual o propósito da Escritura de inspirar, de ser inspirada por Deus? Qual o propósito da Escritura ser lançada para nós? Por que Deus fez isso? Lá no finalzinho do versículo diz, para que o homem seja perfeitamente instruído para toda boa obra. O que isso quer dizer, pastor? Que essa palavra é para a nossa transformação. Ela é inspirada por Deus para que nós sejamos transformados. Irmãos, tem muitas pessoas aí, muitas igrejas, infelizmente, que estão fugindo da palavra de Deus. Eles pegam textos fora do contexto e fazem disso uma teoria teológica, mas isso não agrada o coração de Deus, porque toda a Bíblia, ela se explica por si só. Você não precisa pegar pedaço aqui, pedaço ali, pedaço aqui. Cuidado! Né? Só nós abrimos aí, ligarmos nossa televisão, e você vai ver muitas igrejas fazendo isso. Dentro de porções da verdade que eles falam, existe um monte de porção distorcida daquilo que não é verdade. Mas tem gente que não confia na Bíblia. Tem gente que não confia na Bíblia. Tem gente que acha que a Bíblia ela é feita por homens e não por Deus. Né? Diz até uma questão teológica dentro do seminário, fala, a Bíblia é feita por homens ou por Deus? Né? O pessoal vivia perguntando isso para a gente. No presbitério perguntaram isso para a gente. A Bíblia é feita por homens ou é feita por Deus? Ou ela contém Deus, ou ela contém a palavra de Deus ou contém a palavra de homens? Essas são as perguntas que o mundo lança para confundir. E eu vou te dar 4 razões, e vou acabar com essas razões aqui, esse sermão, que nós vamos dar continuidade. Né? Ele é bem longo, não adianta fazer um negócio corrido. Eu quero falar bem devagar e boa para que você entenda.
4 razões porque a Bíblia é confiável. A primeira razão, por conta do processo de reprodução dos manuscritos bíblicos. Irmãos, o povo judeu, eles eram tão minuciosos, tão detalhistas, tão exigentes na sua compilação, na compilação dos manuscritos bíblicos, que textos com 1000 anos de diferença entre eles, esses mesmos textos possuíam 95% exatamente igual, descrito exatamente igual do que o outro. 5% que não batia eram erros decorrentes à grafia ou perdas com o tempo de palavras. Para você ver como essa Bíblia chegou até nós. Durante 1000 anos, os mesmos textos que foram encontrados, eles tinham 95% de semelhança. E 5% era por questão de grafia e outras questões que se perderam com o tempo. Palavras que se perderam com o tempo. Né? O judeu não fala Deus. O Yahvé deles, ele é como se fosse um codinome para Deus, porque eles temiam pronunciar o nome de Deus. E se perdeu com o tempo o nome de Deus para eles. Né? Então veja, a primeira razão que eu te dou porque a Bíblia é confiável, porque as pessoas que fizeram os manuscritos, eles eram muito detalhistas, minuciosos. Né? A segunda razão é que há uma harmonia interna do pensamento bíblico. E isso é impressionante quando você para pensar, queridos irmãos, que a Bíblia ela foi escrita num período que varia de 1500 a 2000 anos. Né? E as pessoas que escreveram, os autores que escreveram as poesias, os relatos históricos, as profecias e tantas outras coisas, estavam em lugares completamente diferentes, não se conheciam, eram de anos completamente diferentes. Isaías escreveu lá em 700 antes de Cristo, outro escreveu lá em 1200 antes de Cristo. As pessoas viviam, né, em culturas diferentes, completamente diferentes, debaixo de poderes diferentes. Uns estavam, quando escreveu, estavam debaixo dos poderes egípcios, outros estavam debaixo dos poderes do Império Persa, do Império Romano. Pessoas diferentes, em espaços diferentes. Daí você olha para a palavra do Senhor e você vê que existe um fio de lógica entre Gênesis 1 a Apocalipse 22. Você vê que essas pessoas que viveram em tempos diferentes, de maneiras diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes, eles falam a mesma coisa. Há uma harmonia na palavra do Senhor. Existe um pensamento só. É por isso que você pode confiar que a palavra de Deus foi inspirada, foi o sopro de Deus para você e para mim. A terceira razão que eu dou para você, que a Bíblia é confiável, é que há hoje testemunhos externos que reforçam a autoridade da Bíblia. Cada dia mais, os arqueólogos e tantos outros cientistas estão desenterrando, descobrindo cidades bíblicas, descobrindo personagens históricos. Até esse tempo atrás, os pesquisadores da China descobriram lá parte da Arca de Noé no Monte Ararat, que fica lá na Turquia. E tantos outros estudos científicos que estão confirmando, estão achando tudo isso. Então o testemunho externo também serve de confiança para você que a palavra do Senhor ela é a verdade. E por último, os efeitos que essa palavra tem na vida tem na vida daqueles que se expõem ao texto bíblico. Todo homem, toda mulher que começa a estudar esse livro,
essa palavra, que se debruça sobre ela, que se rende ao que ela diz, é transformado. Existe um poder transformador que faz com que homens e mulheres tenham uma nova vida. Que homens que eram homens que bebiam, homens que maltratavam suas esposas, homens que eram infiéis se tornem homens santos, retos. Mulheres que andavam em desordem, que não arrumavam as suas casas e tantas outras coisas, que não gostavam de nada, que eram fofoqueiras, são mulheres retas, santas. Porque o contato com essa palavra transforma. Muitos tiveram suas vidas mudadas pelo poder da palavra e ganharam vida. E vida em abundância. Ganharam orientação, sabedoria e esperança através da leitura dessas palavras. E eu não sei, queridos irmãos, o que Deus fez para conservar esses textos, mas eu sei de uma coisa, que antes desse texto, em minha vida, eu era uma coisa, mas após esse texto, eu sou outra pessoa. Eu me debruço diante desse texto. Quanto mais eu me debruço, quanto mais você se debruçar, quanto mais alguém se debruçar diante desse texto, mais seremos transformados pelo poder da palavra. 4 marcas que a igreja precisa para fazer a diferença. E a primeira marca é centralidade na palavra. Nós vamos estudar isso mais domingo que vem. Vamos nos aprofundar sobre esse tema, sobre o que é estar centrado na palavra de Deus. Amém? Não falte. Domingo que vem, vamos seguir juntos nessa série de sermões. Eu tenho certeza que você vai sair muito abençoado. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, porque eu sei que o Senhor é um Deus fiel. E eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor, Pai, moveu tantas pessoas, tantos homens e mulheres, tanta coisa aconteceu, tanto sangue foi derramado, tanta luta, tanto suor, tanta dor. Houve para que essa palavra do Senhor, para que a tua palavra chegasse até a mim, chegasse a cada um desses irmãos. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos uma igreja que fale, que tenha uma linguagem diferente nesse mundo, nesse contexto de mundo que estamos vivendo, ao ponto de alcançarmos pessoas para o Senhor e que essas pessoas possam também compreender o poder transformador da tua palavra, Deus. Abençoe esses corações que ouviram sua palavra. Eu sei que o Senhor conversa com cada um de maneira diferente, que o Senhor traga a palavra, aquilo que o Senhor quer a cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.